Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Cid, do sebo Clepsydra, da editora Clepsydra. Estou gravando hoje este vídeo para apresentar para vocês o 18º volume da coleção Raridades do Conto Gótico, né? E estamos no pacote então de agosto, e nesse pacote nós estamos privilegiando os temas irlandeses e os autores irlandeses, né? O conto principal foi o Castelo de Leixlip, do Charles Robert Maturin, e agora nós temos o Michael James Whitty, que escreveu, né, com uma infinidade de pseudônimos, textos ficcionais e artigos na The Dublin and London Magazine, que ele mesmo editava. E com o pseudônimo J.B. Whitty, ele escreveu uma série sobre as superstições do campesinato irlandês. E ele vai então iniciar essa série com um texto que é muito interessante para quem estuda literatura gótica, porque ele trata da figura folclórica da Banshee. E todos vocês que gostam de música gótica já devem ter se perguntado o que são, né, as Banshees, do Siouxsie and the Banshees. Quem joga RPG já viu essa criatura, né, em cenários de fantasia medieval, né? Então esse fantasma que tem um grito que anuncia a morte e que causa também a morte, né, de quem o ouve. Então, a gente tinha muito interesse em encontrar alguma narrativa que trouxesse essa criatura ali dentro do nosso recorte histórico. Nós encontramos, né, algumas, e agora estamos apresentando a primeira delas, né? Trata-se então de um texto que mistura dois gêneros, né? O perfil de criatura legendária e a narrativa ficcional propriamente dita, né? Então, ele é ao mesmo tempo uma apresentação de como é essa criatura, né, no folclore irlandês, mas também é ali uma história, né, por si só, com um enredo próprio, etc. O autor, ele vai, na introdução, fazer uma série de considerações. Ele acredita, por exemplo, que o caráter irlandês é mais humanista do que o inglês e que existe uma relação diferente, né, do povo irlandês em relação ao sobrenatural, né? Ele afirma que os ingleses tendem a ter uma relação mais violenta com o sobrenatural, de pavor ou de desconfiança, enquanto os irlandeses buscam muitas vezes ajuda, né, de fadas e de outros seres legendários, como se fossem ferramentas para alcançar determinados objetivos, né? Ele vai falar da Banshee, né, como um ser que tem múltiplas manifestações, mas ele vai tratar de uma delas, né? E essa manifestação específica é muito interessante para a gente também, porque ela tem muita ligação com uma outra criatura legendária importante do imaginário gótico, mas não propriamente do imaginário gótico britânico, mas sim do alemão, né? Eu estou falando da mulher de branco, né? Uma figura que aparece em inúmeras narrativas alemãs, né? E sempre aparece ali para dar uma notícia, para marcar a morte iminente, né? Iminente de um membro daquela família para a qual ela aparece, né? A mulher de branco geralmente aparece para anunciar a morte de um homem daquela família. E a Banshee aparece, né, de uma forma um pouquinho mais variada, né, para anunciar ou prenunciar a morte de pessoas diferentes. E em algumas tradições ela só aparece para algumas famílias específicas, né, alguns dos clãs principais da Irlanda, né? E aí, nessa manifestação específica, né, da lenda, nós temos o Whitty criando uma história, né, muito parecida com as histórias de assombração ali do final do século XVIII, né, com aquelas figuras, né, que assassinadas acabam voltando, né, de alguma forma para se vingar, né? Então é muito interessante a gente ver como que ele mistura, né, essas diferentes influências, né, o modelo da narrativa gótica tradicional com essa ideia de um perfil legendário, né, de uma criatura do folclore, com essa influência também, né, muito clara ali da tradição germânica, né? Então é um conto bem curtinho, com uma apresentação dessa figura, né? Existem outras, mas dá para ver que ela foi influente, porque algumas metáforas que são usadas aqui reaparecem em outras obras, né? A ideia da Banshee ter uma aparência como se fosse uma sombra, né? Uma nuvem passando na frente da lua, são metáforas que reaparecem em outros textos e parecem ter sido inicialmente propostas aqui. Então espero que vocês apreciem essa leitura e até a próxima.